Olá, minhas queridas formiguinhas de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao 9º episódio da nossa série Luz e Trevas. E hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes e surpreendentes da Bíblia. O livro de Ruth é uma narrativa que começa na escuridão, marcada pela fome, pela perda e pelo desespero. Então, peguem suas Bíblias, abram seus corações e vamos juntos desvendar as lições poderosas do livro de Ruth. A história começa em Belém, que ironicamente significa casa do pão. Mas a terra que deveria ter fartura estava assolada pela fome. E é aqui que vemos a primeira decisão crucial. Um homem chamado Elimeleque, junto com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, decide deixar a terra da promessa, a terra de Judá, para buscar sustento em Moabe. Moabe era uma terra pagã, um lugar onde o povo adorava outros deuses. Espiritualmente, essa decisão já nos mostra algo muito sério. Diante da dificuldade, da provação, em vez de se apegarem a Deus e confiarem na sua providência em Belém, eles escolheram buscar uma solução com as próprias mãos, indo para um território espiritualmente perigoso. É uma armadilha sutil do inimigo, não acham? Ele nos sussurra: Deus te abandonou. A situação está muito difícil. Vá, busque seu próprio caminho, resolva do seu jeito. E muitas vezes esse jeito nos leva para longe da presença e da proteção do Senhor. Elimeleque buscou pão material, mas acabou se afastando da fonte do pão da vida. E as consequências dessa decisão não demoraram a chegar. A família se estabelece em Moabe e o que parecia uma solução temporária se torna uma longa estadia. Lá, a escuridão se aprofunda. Elimeleque morre, deixando Noemi viúva em terra estrangeira. Seus filhos, Malom e Quilion, casam-se com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Isso era algo contrário à lei de Deus para o povo de Israel, que os instruía a não se misturarem com povos pagãos para que seus corações não fossem desviados. E depois de cerca de 10 anos, a tragédia se repete. Malom e Quilion também morrem. Agora imaginem o cenário. Noemi, uma mulher idosa, está sozinha, sem marido, sem filhos, em uma terra que não é a sua e com 2 noras também viúvas. O nome dela, Noemi, significa agradável, doce, mas a amargura tomou conta de seu coração a tal ponto que mais tarde ela mesma dirá: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. É nesse ponto de escuridão total, de perda avassaladora, que a história começa a sua virada. Noemi ouve dizer que o Senhor havia abençoado seu povo em Judá, dando-lhes novamente alimento. E ela decide voltar. Essa é a primeira centelha de luz. A decisão de retornar para a terra da promessa, de voltar para perto de Deus, mesmo que com um coração quebrado e sem esperança aparente. Ela então libera suas noras, Ruth e Orfa, para que voltem para suas famílias em Moabe. Ela lhes diz que não tem mais nada a oferecer, nem filhos para se casarem, nem futuro. O discurso de Noemi é o retrato do desespero. Orfa, chorando, beija sua sogra e se despede. Ela escolhe o caminho que parece mais lógico, mais seguro, voltar para seu povo e para seus deuses. Ela escolhe o conhecido, mas Ruth faz algo extraordinário. Ela se agarra a Noemi. E aqui, formiguinhas, temos um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia. Ruth diz: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor,
se outra coisa que não a morte me separar de ti. Parem e pensem na profundidade dessa declaração. Ruth, uma mulher moabita, pagã, está renunciando a tudo. Sua terra, sua família, sua cultura e, o mais importante, seus deuses. Ela está fazendo uma aliança não apenas com Noemi, mas com o Deus de Noemi. Em meio à escuridão de Noemi, Ruth viu uma luz, mesmo na amargura de sua sogra. Ela percebeu algo diferente, algo no Deus de Israel que a atraiu de forma irresistível. Enquanto Orfa representa a decisão lógica e humana, Ruth representa a fé que se lança no desconhecido, confiando em um Deus que ela mal conhecia, mas cujo poder ela decidiu abraçar. Essa é a vitória da luz no coração de Ruth. Ela escolheu o Deus verdadeiro, mesmo que isso significasse um futuro incerto e difícil ao lado de uma sogra amargurada. Então, as duas mulheres, Noemi e Ruth, chegam a Belém. A cidade inteira se alvoroça com a volta de Noemi, mas ela chega de mãos vazias, cheia de dor. A escuridão ainda paira sobre ela. E é aqui que a atitude de Ruth brilha ainda mais. Ela não fica parada, lamentando a situação. Ela age. Ela pede permissão a Noemi para ir aos campos recolher as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Uma prática permitida pela lei de Moisés para ajudar os pobres e os estrangeiros. Vejam a humildade e a proatividade de Ruth. Ela não esperou que as coisas caíssem do céu. Ela se colocou em movimento, confiando que Deus a guiaria e a providência divina, a mão de Deus que age nos detalhes, a conduz por acaso para o campo de um homem chamado Boaz. Mas nós sabemos que não existem acasos nos planos de Deus. Boaz era um homem rico e influente. E mais importante, ele era um parente da família de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz representa a figura da luz, da bondade e da justiça de Deus. Quando ele chega ao campo e vê Ruth, ele pergunta a seus servos quem ela é. E ao saber sua história, como ela deixou sua terra e seu povo para acompanhar a sogra, ele fica impressionado com sua lealdade e fé. Boaz a trata com uma bondade extraordinária. Ele a convida para comer com seus trabalhadores, ordena que eles a protejam e que deixem cair de propósito algumas espigas a mais para que ela possa recolher. Ele a abençoa, dizendo: o Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar. Percebem a beleza disso? Boaz reconhece que a atitude de Ruth foi um ato de fé, de buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. E ele se torna o instrumento humano através do qual Deus começa a derramar suas bênçãos sobre Ruth e Noemi. Quando Ruth volta para casa com uma quantidade enorme de grãos, Noemi fica espantada. E ao saber que ela esteve no campo de Boaz, uma nova faísca de esperança se acende em seu coração. Pela primeira vez desde o início da história, Noemi abençoa ao Senhor. Ela diz: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso, nem com os vivos, nem com os mortos. A amargura de Mara começa a se dissipar. Ela percebe que Deus não a abandonou. Ela reconhece a mão dele agindo através de Boaz. Noemi então instrui Ruth a continuar trabalhando apenas nos campos dele, onde estaria segura. A história avança e Noemi, agora com a esperança renovada, elabora um plano. Ela conhecia a lei do parente resgatador. Era um costume em Israel que, se um homem morresse sem deixar filhos, um parente próximo deveria se casar com a viúva para dar continuidade ao nome da família e resgatar as terras que haviam sido perdidas. Boaz era um desses parentes. O plano de Noemi era ousado e dependia inteiramente do caráter
e da bondade de Boaz. Ela instrui Ruth a ir até o lugar onde Boaz dormia durante a colheita, descobrir-lhe os pés e deitar-se. Era um ato simbólico, um pedido de proteção e resgate. Ruth, em sua obediência e confiança, faz exatamente como Noemi a instruiu. No meio da noite, Boaz acorda, assustado, e encontra uma mulher a seus pés. Ele pergunta quem é, e a resposta de Ruth é carregada de significado. Sou sua serva Ruth, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ela não está apenas pedindo casamento, ela está pedindo para ser colocada sob a proteção dele, sob suas asas, assim como ele mesmo havia profetizado. Boaz fica profundamente comovido com a atitude dela. Ele elogia sua lealdade, pois ela não procurou um homem mais jovem, rico ou pobre, mas buscou cumprir seu dever para com a família de seu falecido marido. Boaz representa Cristo, o nosso resgatador. Assim como Boaz estava disposto a pagar o preço para redimir Ruth e a herança de sua família, Jesus pagou o preço máximo na cruz para nos redimir do pecado e da morte. Ruth, ao se colocar aos pés de Boaz, representa cada um de nós quando, humildemente, nos colocamos aos pés de Jesus, reconhecendo que precisamos de um resgatador. Havia um pequeno obstáculo. Existia um parente ainda mais próximo do que Boaz, que tinha o primeiro direito de resgate. Mas Boaz, um homem de honra e justiça, promete resolver a questão. No dia seguinte, ele vai até a porta da cidade onde os negócios eram resolvidos e na presença das testemunhas, ele oferece a esse parente a oportunidade de resgatar a terra de Elimeleque. O parente inicialmente concorda, mas quando Boaz acrescenta que, ao resgatar a terra, ele também teria que se casar com Ruth, a moabita. Para dar continuidade ao nome do falecido, o homem recua. Ele teme prejudicar sua própria herança, e assim ele abre mão do seu direito. Aquele parente anônimo representa a lei. A lei pode nos mostrar o que é certo, mas não tem o poder de nos salvar, de nos resgatar verdadeiramente. Boaz, por outro lado, age por graça e amor. Ele então declara diante de todos que está comprando a terra e tomando Ruth como sua esposa. A escuridão da perda, da viuvez e da pobreza é completamente vencida pela luz do amor redentor de Boaz. Boaz e Ruth se casam, e a bênção de Deus sobre eles é imediata. Eles têm um filho chamado Obed. E aqui a história atinge seu clímax de redenção. As mulheres da cidade dizem a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor para você do que 7 filhos. O bebê, Obed, não é visto apenas como filho de Ruth, mas como um restaurador para Noemi. A mulher que saiu de Belém cheia e voltou vazia, agora tem seus braços cheios novamente. A amarga Mara volta a ser a doce Noemi, agora avó, com seu legado e esperança restaurados. E o final do livro nos dá a revelação mais impressionante. O livro traça a genealogia. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Sim, o grande rei Davi. Ruth, a estrangeira, a moabita, que veio de um povo pagão através de um ato de fé e lealdade, foi inserida na linhagem real de Israel. E essa linhagem não para em Davi. Como vemos no Evangelho de Mateus, essa é a linhagem que leva diretamente a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Uma história que começou com fome, morte e desespero em Moabe, termina com a promessa do Messias em Belém. Obrigado por assistir a mais um episódio da série. Para continuar recebendo os próximos episódios, não deixe de dar seu like, compartilhar com aqueles a quem você ama, ative o sininho
e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a continuar. Deus abençoe você e sua família.